Eu quero convocar você que está com a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Versículo 6. O último livro do Velho Testamento. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e pedimos a sua proteção, que o Senhor nos ajude. Em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o que levou Malaquias a dizer isto ao povo e principalmente aos sacerdotes, continua no versículo 7, termina no versículo 14, e depois todo o capítulo 2 praticamente, e depois anuncia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que levou o profeta a escrever este ditado, que havia esse provérbio comum entre os judeus, desperta o ouvinte para aproximar reconhecimento de seus erros. Observe na sua Bíblia, no capítulo 6, no versículo 7, e diz que eles ofereciam no altar do Senhor pão imundo, e ainda diziam: no que havemos profanado? E no versículo 8 eles dizem: porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Final do versículo 8: aceitará o Senhor a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10: quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e não acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Versículo 13, fim do versículo 13 todo, e eles ainda diziam: eis aqui canseira, e lançasse o desprezo, diz o Senhor. Ofereciam coisas roubadas, animal coxo, enfermo, e traziam como oferta ao Senhor. E o Senhor diz: eu aceitaria isso da vossa mão? Versículo 14, o Senhor sentencia: seja amaldito ou amaldiçoado o enganador. São essas atitudes fortes que o Senhor teve que tomar através do profeta Malaquias, para que o povo entendesse que o que eles faziam, aparentemente saudável, o Senhor não aceitava. O recado da nossa pregação hoje é: o que temos com Malaquias? O que temos com a pregação de Malaquias? Veja que nesse provérbio, versículo 6, o filho honra o pai. Malaquias provoca a atenção dos sacerdotes antes de acusá-los. A primeira relação filho-pai envolve afeição, afeto e amor, isto é, gostar do pai, gostar de pai. Esse provérbio circulava. A segunda parte: e o servo honra o Senhor. A segunda relação emprega patrão e empregado, envolve respeito, obediência e acatamento. Porque havia um comum acordo entre os sacerdotes e o povo, mas o Senhor estava fora desse acordo. Eles cultuavam o Senhor, o povo aceitava, os sacerdotes aceitavam as ofertas, mas o Senhor não estava neste acordo deles. No passado, o Deus tinha estendido a mão para eles de uma forma muito visível. Nós lemos dos profetas, de Davi, de Salomão. No presente, parecia que Deus não respondia nada para eles. Uma ingratidão passiva
a graça recebida de Deus. Com o zelo de Deus, o profeta aponta a mornidão do povo. Deus tratou como filho, mas Judá não honrou como pai. Estavam numa apatia devido ao cenário desolador. O coração deles era a cópia da paisagem que existia naquele solo palestino. Ageu e Zacarias foram os profetas após o exílio de 70 anos na Babilônia. Esdras reorganizou o culto, Neemias reconstruiu o templo e os muros. Por fim veio Malaquias. Malaquias quer dizer o mensageiro de Deus. Pouco se sabe sobre Malaquias. Nenhum outro livro na Bíblia fala sobre ele. Antes eu quero trazer para você que está aqui hoje, para você, irmão, uma pequena explanação dos fatos, para podermos entendermos a mensagem. A mensagem de Malaquias. Os judeus tinham acabado de retornar do exílio, impulsionados por altas esperanças, por lembrança do passado que eles tiveram. Inspirados em Ageu e Zacarias, haviam reconstruído o templo. Mas com o passar dos anos, os judeus foram ficando desiludidos. Achavam que retornaria o tempo dos patriarcas, de Abraão, de Isaque, Jacó, e como já disse, um rei como Davi ou Salomão. Mas estavam cercados de inimigos, como os samaritanos, que procuravam impedi-los em cada oportunidade. Isso já havia acontecido com Esdras e Neemias na reconstrução do templo e do muro. Mas não tinham liberdade como antes. Apesar da permissão de retornar, ainda deviam submissão ao Império Persa. Sofriam por causa de uma seca, das más colheitas e da fome. A partir de então, eles começaram a duvidar do amor de Deus. Começaram a duvidar da presença de Deus. Ora, eles começaram a ficar afastados do Senhor, mas eles sabiam fazer culto ao Senhor. Deus não respondia para eles, mas eles tinham todos os utensílios e os levitas para fazer o trabalho. Argumentavam que não havia proveito da obediência e dos seus mandamentos em andar penitente perante Deus, porque os ímpios prosperavam tanto ao redor deles, quanto junto a eles. Dessa forma, aquele primeiro entusiasmo do retorno do exílio tinha passado, e aí estavam eles. Depois desse período de avivamento, de assumir compromissos com Deus, nós vemos isso em Neemias capítulo 10, não vamos até lá, o povo torna-se frio em matéria de religião e descuidados moralmente. O profeta Malaquias, irmãos, ele veio para reeducar, para encorajar ao mesmo tempo que repreendia. Trata-se de um povo apático, desanimado, cuja fé em Deus parecia correr um risco de colapso. Já não eram hostis ao Senhor, corriam perigo de se tornar-se descrentes, devido à apatia e à indiferença. Como nos dias de hoje, as igrejas que estão frias, membros que estão frios, cultos mornos, onde as pessoas saem do jeito que entram na igreja, prestam um culto no arrasto, na obrigação, no dever. É triste observar que muitos crentes apáticos, indiferentes, sem vida prática de vida no Senhor. Assim, naquela época, havia informalismo, e do informalismo vinha a iniquidade. O culto profanado por negligência, do descaso e da mornidão. Como as colheitas eram poucas e observadas pelos persas, ainda havia no cenário deles entulho, pobreza e submissão. Associavam a inobservância de Deus, um Deus distante
silencioso e ausente. Este é o período de silêncio de Deus para eles. Apenas Malaquias ecoava a voz de Deus. E hoje, a igreja do Senhor também tem feito a voz de Malaquias. Assim faziam por fazer, pouco importava o cuidado e o zelo, a reverência, a qualidade dos cultos, porque nós vimos que os animais eram coxos, até roubados, cegos, doentes, maculados. Aí nós devemos ver o que nós estamos oferecendo ao Senhor nos dias de hoje. Mas a grande responsabilidade veio sobre os sacerdotes por essa dormência. A exposição física da falta de comprometimento com Deus era visível nas ofertas e nos cultos, nos dízimos e no comportamento. As primícias eram maculadas, de arrasto corrompia outras atividades dele, corrompeu toda a nação, todos se enfraqueceram. Devemos dar glória a Deus, independente da seca que está lá fora, do mundanismo que está lá fora. Devemos dar glória a Deus, independente da dor que temos no coração. Não podemos depender do humor do coração e dos fatos daqui para dar glória a Deus. Há um caminho longo e persistente nesse duplo deserto dos filhos de Deus. O deserto pode estar dentro e fora de nós, mas o Senhor deve ser o nosso ajudador, a fonte de água e luz, a fonte da vida. Amém? Amém. Carregamento de cruz não é impossível, é prova de fé. Não podemos cultuar de acordo com os acontecimentos externos. Os fatos não devem manipular nossa fé e esperança. O desemprego, a doença, a dor, o desprezo, a traição, ou qualquer outro elemento que venha complementar a dor do coração e nos afastar de Deus, perder fé e esperança. E eles estavam assim. Não podemos, irmãos, incorrer de acordo com a temperatura. Se chove, eu agradeço. Se não chove, passo a reclamar. Se estou contente, agradeço. Se estou triste, passo a blasfemar. Deus não aceita culto pelo humor, nem por temperamento, nem por circunstância. O culto é espírito em verdade, é independente e desassociado de fatores externos. Porque Paulo nos ensinou, em tudo dai graças. O culto é a razão da vida pela fé cristã, só pela fé. E o que não é de fé é pecado. A adoração vem antes da execução. O culto vem antes do trabalho, pois Deus vem antes do homem, nada somos. A gratidão deve vir antes. O culto de adoração vem antes dos fatos. Seja quais forem os acontecimentos, sempre devem anteceder com ação de graças. Fechamos o dia agradecidos, de manhã adoramos a Deus e à noite agradecemos o dia passado. Dia após dia, glória e gratidão e louvor a Deus. Amém? Amém. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e não nas bases carnais e materiais, fatos e paisagem. Nós não devemos ser crentes sazonais, de acordo com a colheita ou de acordo com a estiagem. Não dependemos do tempo e do humor para agradecer. O povo estava assim. Assim, se há mácula no culto de adoração, dá-se sequência ao culto estranho, não aceitável. Não há culto aceitável sem retidão e pureza. A murmuração toma lugar da gratidão, porque um abismo chama outro abismo. Abacuque 3 diz, ele desenha bem essas duas facetas. Em Abacuque 3:17 ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado? Olha que desolação. Ele responde: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O humor desse homem, que era para ser desânimo e descrédito a Deus, ele colocou alegria no Senhor. Amém? Paulo diz em 2 Coríntios 10 e 17, aquele porém que se glorie, glorie no Senhor, não nos fatos. Aquele porém que se glorie, glorie no Senhor, não na sua saúde, mas na fé. Observe quais foram os sinais de decadência do culto que pode ocorrer conosco, porque ocorreram com eles. O perigo, irmãos, de praticar e ensinar uma obra de Deus sem andar com Deus. O perigo de ensinar e praticar uma obra de Deus sem andar com Ele. O profeta Isaías profetizou acerca disso, e ele diz: hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Disse Jesus em Marcos 7 e 6, falando sobre a profecia de Isaías. Mas séculos antes, 3 séculos antes, Isaías dizia, em Isaías 29 e 13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Aprendiam, certo, mas não tinham Deus. O que será que Jesus diz a respeito de cada um de nós hoje? Que culto nós prestamos ao Senhor hoje é aceitável? A sua vida é um culto aceitável a Deus hoje? Em que base nós podemos ter isso? É diferente do tempo de Isaías, de Malaquias, e o que Jesus trouxe à tona para os apóstolos e para o povo, sobre as palavras dos profetas. Jesus seria grato com o nosso culto, com a nossa igreja? Malaquias responsabiliza os sacerdotes de perder o relacionamento pessoal com Deus e acompanhar o povo dissimulado. Eram cúmplices. Pregador deve ser enviado por Deus e não pelo povo. Eles tinham se corrompido na doutrina e na moral. Os ensinos estavam divorciados da vida. Chamam Deus de Pai e Senhor, mas não honravam e nem respeitavam o Senhor. Pedem a Deus prova do seu amor. Versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas eles diziam: em que nos tem amado? Enquanto o Senhor dizia que amava eles perguntavam: no quê? Porque eles queriam e eles cobravam de Deus prova de amor de Deus nas colheitas, na prosperidade e no conforto. Para eles, no lugar desolador, não existia a presença de Deus. Queriam saber em que desprezaram o nome de Deus. Veja o versículo 6. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Cobrava o Senhor deles. E eles respondiam: em que nós temos desprezado o teu nome? Não enxergavam que os animais mancos e doentes e cegos já era prova de desprezo. Queriam saber em que tem profanado, ou que tinham profanado o nome de Deus, versículo 7. E o Senhor diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que temos profanado? Olha só, não enxergar e não reconhecer erros é muito comum. Condiciona para o agravante da acusação e do questionamento. Quando nós acusamos e quando nós questionamos muito ao Senhor,
é sinal que nós não estamos oferecendo o sagrado a Ele. Quando nós perguntamos, por que comigo, Senhor? Por que só eu, Senhor? Nós estamos incorrendo no mesmo processo que o povo e os sacerdotes faziam com o Senhor. Davi, irmãos, precisou do profeta Natã para reconhecer o seu pecado. Porque Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. E reconheceu o pecado. O Salmo de Davi 19:12 diz, quem pode entender os seus erros? Expurga-me dos que são ocultos. Esse é um Salmo de Davi. E ele faz uma pergunta, quem pode entender seus erros? Isto é, quem pode reconhecer tantos erros que nós temos? E ele diz, expurga-me tu dos que são ocultos. Nós temos o perigo da racionalização do culto. Vou te explicar. Aquele culto decorado, aquele culto mentalizado, aquele culto que você aperta o play para vir à igreja. Disse Jesus, em Marcos 6:7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Por isso que nós não rezamos, nós oramos. Cada oração ela é única, mesmo que repetimos o mesmo pedido. Irmãos, não misture as coisas. Com o avanço da tecnologia, estamos automatizando muitas coisas. O câmbio dos carros, o controle dos portões, a programação do micro-ondas, e a máquina anda fazendo tudo por nós. Não traga isso para a igreja. Tecnologia trouxe muito conforto, mas também desobrigação. Não traga isso para a igreja. Não faça do seu culto um culto enlatado a Deus. Ele não vai aceitar sua programação sem renúncias e sem obras, sem prática. Deus não aceita você aqui no piloto automático. Amém? Amém. Deus não aceita. O perigo de praticar o mal sem perceber. O profeta Malaquias denuncia o pecado como num tribunal. A acusação é feita. As igrejas e os pregadores fiéis devem e têm que ver tudo com Malaquias. Mesmo que ficam sós. Mesmo que sejam uma vez só mencionado, mas que fale a verdade. Mas eles questionavam o profeta, questionavam a Deus. Eles não honravam a Deus como Pai, eles não respeitavam a Deus como Senhor, eles profanavam a mesa de Deus e não perceberam isso. Desprezavam o nome de Deus e diziam, em quem nós temos desprezado o seu nome? Versículo 6 novamente. Oferecia pão imundo no altar e diziam, em quem havemos profanado? Versículo 7. Desprezavam a mesa do Senhor e diziam, eis aqui, que canseira. Versículo 12. Você anda cansado de ser crente? Se sim, há desprezo e profanação no curso da sua vida. Você anda desanimado de servir ao Senhor? Incorremos no perigo de não aceitarmos repreensão. A repreensão divina vem através da palavra de Deus e das pregações que você ouve. Amém? Amém? Porque eles tinham olhos fechados e o coração endurecido. Questionavam o Criador. Em que desprezamos, em que temos profanado. No passado, irmãos, Caim ofereceu um culto a Deus indigno. Gênesis 4. Ele foi repreendido, mas em vez de mudar a sua vida, endureceu ainda mais. Assim foi Caim. Disse o Senhor a Caim, se fizer bem, ou se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta. Gênesis 4 e 7. Se fizeres bem, não serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Caim ofereceu um culto a Deus sem observar os preceitos de Deus para o culto. Caim ofereceu um culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja. Caim ofereceu um culto a Deus sem aceitar a exortação de Deus. Caim ofereceu um culto a Deus,
mesmo maquinando e praticando o mal. Caim tentou esconder o seu pecado e livrar-se das suas consequências e ainda mentiu. O perigo da impureza no adorador. A consagração da vida precisa vir antes da oferta. Preste atenção. A consagração da vida precisa vir antes do culto. De nada adianta edificar sem antes consagrar. Edifique a sua vida consagrando ao Senhor antes. Primeiro você agradece e depois come o que está na mesa. De nada adianta edificar e não servir para culto de gratidão ao Senhor. De nada adianta conquistar e não servir para o trabalho do Senhor. Nada adianta, torna-se profano, inaceitável ao Senhor. Ageu e Zacarias tinham uma palavra de ordem: vamos trabalhar com fé e esperança. No demais o Senhor acrescenta, o Senhor dá a colheita, dá a casa, mas primeiro busque o reino de Deus, porque as outras coisas vêm depois. Primeiro consagre a Deus e depois o Senhor dá a bonança. Mas não foi fácil construir a casa de Deus, foi mais fácil construir a casa de Deus, aliás, do que viver nela para a sua glória. Se você já entregou sua vida ao Senhor, por que então não vive agora para a glória do Senhor? Para você foi mais fácil fazer sua profissão de fé, entregar sua vida ao Senhor, do que agora viver uma vida nele? Porque para eles foi mais fácil construir o templo do que dar glória dentro do templo. Como é a sua vida, meu irmão, minha irmã? Porque agora ofereciam na casa de Deus o pão imundo e animais inapropriados. Se Deus não aceitar a sua vida, Ele não vai aceitar a sua oferta. A oferta deve revelar a vida do ofertante. Pecamos contra Deus de maneira como vivemos e cultuamos, na irreverência, na superficialidade, na levianidade, na negligência, no segundo plano, no menosprezo, no pouco caso, sem temor e no engano. Longe isso de nós. Porque o Senhor diz, versículo 10, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei a vossa oferta das vossas mãos. O culto precisa ser em espírito e em verdade. Jesus ensinou isso para a mulher samaritana. O culto, meus irmãos, ou ele é bíblico e santo, ou é anátema e reprovado. De uma ou outra. Ou Deus aceita, ou Deus rejeita. Não é como eu quero me apresentar, é o que Deus aceita na sua presença. O que é 3 vezes santo, assim viu Isaías a reverência dos serafins, dos arcanjos do Senhor. Isaías 6:3, depois da morte do rei, o Senhor revelou a ele numa visão, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém, irmãos? Amém. Esse foi o hino dos arcanjos. Qual é o seu hino? Qual é o hino da nossa igreja? Qual é o culto que nós apresentamos em hino a ele? Os princípios que regem o culto devem ser emanados da palavra de Deus. Deus não aceita nada menos do que o melhor de tudo que nós temos. O culto precisa ser de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria, com contentamento de Deus, cheiro de misericórdia. Ele aceita como perfeito louvor. Amém. O Senhor não aceita fogo estranho, meus irmãos, ainda que bem aceso. Observe o grande mandamento. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amém? Amém. Como você chega a Deus? No todo.
Deus aceita o todo. Você pode correr, nós podemos correr no perigo de ter o Senhor apenas como um servidor nas necessidades. Acontecia no versículo 8 e 9 do nosso texto. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. O povo queria boas colheitas, mas não queria consagrar o Senhor antes. O perigo de se oferecer a Deus um culto inútil. Deus prefere uma igreja fiel, minúscula, a uma multidão interesseira. Guarde isso. É inútil acender fogo no altar se nele vamos oferecer uma oferta que Deus não reconhece. Se a nossa vida está contaminada, impura, com ódio, com rancor, veja o que Jesus disse em Mateus 5, 23, 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali o teu altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Amém. Quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele não aceita a oferta. Deus rejeitou a oferta, porque rejeitou primeiro o ofertante. Foi assim com Caim. Obedecer é mais importante do que sacrificar, diz o profeta Samuel 15 e 22 na sua primeira carta. Veja as sequências de não do Senhor. Observe como é grave, meus irmãos. Na época de Isaías 1 e 13, para quem anota, não continueis a trazer ofertas vãs. Diz Isaías ao povo, não posso suportar iniquidade, diz o Senhor, nem mesmo reunião solene. Solene, irmãos, é cheio de formalidade, cheio de requinte, cheio de pompa, cheio de belas roupas, de bons e excelentes cânticos, sacros, leituras formais. O Senhor não aceitou, reunião solene. Foi assim também na época de Amós 5 e 21. Odeio, diz Amós, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Afasta de mim o estrépito. Amós 5 e 22. Sabe o que é estrépito? Estrépito é grande ruído, som alto, barulho. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos. Gritaria, muito barulho, shows. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amém? Amém. O silêncio desde Malaquias até João Batista durou mais de 400 anos. Este último livro do Velho Testamento entra no período intertestamentário. Foram mais de 400 anos, considerado o silêncio de Deus, até vir João Batista, que Malaquias anunciou, até vir o Senhor, que Malaquias anunciou. Depois Jesus e os apóstolos, vivemos sem dúvida num período da operação da fé, esperança e amor. Sem dúvida, os judeus poderiam usar a fé, a esperança e o amor. Nosso tempo de hoje é o tempo de silêncio de quem aguarda, tempo de fé, tempo de esperança, tempo de amor. Nesses três o Senhor se manifesta nos seus filhos e nos anunciadores. Malaquias 4 diz,
quando ele profetizou aos contemporâneos e para a vinda do Senhor: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais e filhos, e o coração dos filhos e de seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você for ver na história, Elias já tinha vindo, mas esse Elias que ele falava era João Batista. Então o profeta falou de Elias. Malaquias 3, 1 e 2 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 1 diz: eis que eu envio o mensageiro. Era o próprio nome de Malaquias. É o próprio associação de Elias e João Batista, anunciando a vinda do Salvador. Jesus disse em Mateus 11,14: e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava falando de João, do mesmo João que Malaquias disse, do mesmo Elias que Malaquias disse. Assim, meu irmão, minha irmã, o objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo a um arrependimento, ainda que servia, mas Deus não o aceitava. Falando sobre a importância da fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vinda do Messias, que julgará os ímpios. Que julgará os ímpios. Somos todos, irmãos, nessa noite, arrependidos e obedientes no culto de louvor aceitável ao nosso Senhor? Posso dizer a você que está aqui hoje: seu pregador não abre a Bíblia em qualquer página para pregar para você qualquer coisa. Amém? Amém. Para pregar qualquer assunto. Assim você também não deve escolher qualquer dia, qualquer hora para vir à igreja para prestar um culto ao Senhor. Amém. Tanto o vosso pregador quanto a igreja deve ser cúmplice na palavra do Senhor, no aceitável ao Senhor. Amém. Nós precisamos de entender que a pregação de Malaquias ecoa até hoje para os nossos dias, e que serve de alerta para todos nós, quando você ouve a palavra de alerta, e serve para o pregador quando ele lê, que ele tem que entender a mensagem de alerta, e assim nós estamos compreendendo, obedecendo, nos entregando ao Senhor para que Ele aceite o nosso louvor, e que a nossa vida seja sujeita e entregue a Ele no serviço real. Uma boa semana a todos, obrigado, amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória.